Fala torcedor Alagoana e fala torcedora Alagoana, tudo bem com vocês? Hoje tem no Repelé CSA e Pouso Alegre uma partida muito decisiva, tanto para o time da casa, o Azulão do Mutange, quanto para os visitantes, os mineiros de Pouso Alegre. Vamos para todos os detalhes desse jogo que tem muita carga emocional para os dois times e que pode definir o futuro das equipes na reta final da Série C. Então, vem comigo. Bom, primeiramente de tudo, como sempre, agradecer sua audiência, sua visualização, o seu like, o seu compartilhamento. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos nessa para mais uma análise de pré-jogo sobre CSA e Pouso Alegre. O time do Pouso Alegre não tem muito segredo, não tem muito o que falar positivamente, a gente tem que ser bem sincero, porque o time do Pouso Alegre, só por estar onde está, já diz muito sobre a equipe. Hoje o Pouso Alegre é o 19º colocado aí da Série C. É um time que só tem praticamente estatísticas ruins. A gente vai trazer aquele parâmetro geral, tô dando aquela revisadinha aqui na minha famosa colinha. E aí, vamos lá, são 14 jogos com apenas 3 vitórias, 3 derrotas e o resto todo, os 8 jogos que faltam, 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. São 12 pontos acumulados, a 19ª colocação, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Além disso, dos 12 pontos que o Pouso Alegre acumula, o time é o pior ataque da competição, com apenas 8 gols. E esses 8 gols, a gente já vai falar disso, foram concentrados num universo muito pequeno de jogadores. Poucos atletas marcaram gols pelo Pouso Alegre. E aí vem para a sequência de jogos do Pouso Alegre. O Pouso Alegre está a 6 jogos sem vencer. São 6 partidas que o Pouso Alegre não vence. Dessas 6, 5 derrotas e um empate. O Pouso Alegre perdeu uma, empatou outra e vem de 4 derrotas consecutivas. Ou seja, nos últimos 18 pontos disputados, o Pouso Alegre só ganhou um apenas. O Pouso Alegre é um time que está, como diz o ditado, no bico do corvo, no bico do urubu, dependendo da região que você está muito próximo de ser rebaixado por questões técnicas e dessa sequência negativa que tem. Matematicamente, não é tão ruim assim a situação do Pouso Alegre para sair da zona de rebaixamento, do Z4. Por quê? Porque o Pouso Alegre está a apenas 3 pontos do primeiro fora da zona. Ou seja, ainda há esperança, questões matemáticas e estatísticas, do Pouso Alegre se livrar desse rebaixamento. Porém, em questões de desempenho, em questões de futebol jogado, é muito difícil o Pouso Alegre sair dessa situação por que vem demonstrando em campo nessa Série C. Beleza? Vamos lá, vamos falar aqui do Pouso Alegre, como o Pouso Alegre joga. O Pouso Alegre joga, eu poderia dizer assim, mas seria uma falta de respeito com o clube, joga da maneira que dá. O time, o desempenho em campo é muito desorganizado. O Pouso Alegre teve algumas poucas vitórias que vieram de lances individuais. A gente já vai falar de jogadores que fizeram parte desse tipo de pontuação, que sai de um lampejo, de uma jogada, de um bom desempenho individual de algum atleta, mas coletivamente o Pouso Alegre não oferece muito. A estatística de pior ataque já diz muito sobre o clube, sobre a situação do time. O time tem um ataque ineficiente, tanto em questões de chances que perde, questões de criação. É um time que tem muita limitação de criação. É um time que lá atrás também é muito frágil. É um time que não tem poder de reação, porque o Pouso Alegre, na maioria das vezes que saiu atrás do placar, acabou perdendo a partida. Então, assim, já é um caminho para o torcedor do CSA se ligar. Se o CSA fizer um gol, já sair na frente do placar com 20 minutos, 25, enfim. Se sair na frente do placar no primeiro tempo, muito provavelmente o time do Pouso Alegre não vai ter reação. Isso aí a gente toma como padrão os outros jogos do Pouso Alegre. Óbvio que o jogo de hoje é um jogo único, todo jogo é único. O que vai acontecer nessa partida talvez nunca tenha acontecido com o Pouso Alegre. Eu posso estar aqui falando isso e o Pouso Alegre tomar um gol e tem uma virada hoje. Porque o futebol é isso, o futebol é improbabilidade. Mas o padrão do Pouso Alegre é esse. Quando toma um gol, o poder de reação é praticamente zero. O time do Pouso Alegre é muito frágil, tanto ofensivamente como defensivamente. A defesa é muito frágil. O ataque não é um ataque que tenha um grande nome, que o CSA tem que se preocupar. Como eu falei, o time do Pouso depende muito de lampejos
de jogadores individualmente. Vou até trazer já os jogadores pra gente falar, porque realmente, taticamente, o time do Pouso Alegre é muito pobre. É um time muito limitado, é um time sem muitas peças. Então, assim, vamos falar aqui desses jogadores. Vou começar pelo Vinícius Boff, porque eu acho que é um exemplo claro. O Vinícius, ele tem 2 gols, igual ao Patrick Alan. Eles são os artilheiros do time nessa competição. E o Vinícius Boff foi um dos jogadores que teve como responsabilidade uma das vitórias do Pouso Alegre. Se vocês pegarem aí, eu não me lembro contra quem é o jogo exatamente, mas foi uma partida que o Vinícius Boff acerta um chute praticamente da intermediária, faz um baita de um golaço e o Pouso Alegre sai com a vitória. Após isso, o Vinícius Boff passou muito longe de ter um desempenho desse, de acertar um chute de fora da área, de ser um cara perigoso e tudo mais. Foi um lampejo individual que deu a vitória ao Pouso Alegre. E esse tem sido praticamente a dinâmica do Pouso Alegre durante a competição. O Pouso Alegre depende muito de uma boa jogada que 2 jogadores acertam, com uma tabela ou um chute. Não tem muita coletividade, não tem muita construção. Obviamente, teve semana cheia, pode ter treinado, pode vir com outra postura contra o CSA. Beleza, pode. Mas durante toda a competição não demonstrou isso. O time do Rogério Henrique, que hoje é o técnico do Pouso Alegre, não demonstrou durante a competição nenhum tipo de senso de coletividade, um padrão de jogo, uma organização. E aí vamos falar desses atletas. O Patrick Alan, que é um meia, teoricamente um meia atacante de criação e tudo mais, fez 2 gols. Junto com o Vinícius Boff, são os artilheiros da competição pelo Pouso Alegre. O Boff é um atacante, joga principalmente pelos lados, mas também já fez função pelo meio. Mas como eu falei, depende muito da individualidade deles acertarem algum lance. Eu não vou falar que são os jogadores mais perigosos do Pouso Alegre. Até porque eu botei aí o Djalma. O Djalma também tinha 2 gols pelo Pouso Alegre. É um jogador também de meio campo, que nem tem tantas características ofensivas como o Patrick Alan, que é meio atacante, e o Vinícius, que é atacante, mas também tinha 2 gols, e também é o artilheiro da equipe na competição, só que ele saiu. Então, um dos poucos destaques do Pouso Alegre em desempenho individual na competição nem joga mais no clube. Ou seja, o clube ainda, além de ter os problemas técnicos, ainda ficou um pouco mais empobrecido de qualidade com a saída do Djalma. Tem o Claudinho, que é um jogador conhecido, jogou em Chapecoense, em Cruzeiro. É um jogador que não encaixou, até porque você encaixar um jogador com qualidade num montante de 10, 11, contando com ele, que não vem bem, que não vem organizado, é muito difícil. Mas é um jogador que tem essa capacidade de, num lampejo individual, conseguir uma jogada que ajude o Pouso Alegre a sair com um bom resultado. Mas até agora não apareceu isso. Então, assim, o Pouso Alegre oferece muito pouco de perigo, oferece muito pouco de organização, oferece muito pouco de tudo. A 19ª colocação não é à toa, é um dos piores times da competição, com certeza. É um time que praticamente ninguém lá da parte de cima, se fosse pegar hoje, do G8, teria medo de jogar contra. Porque é um time que tem muito mais problemas do que virtudes. Inclusive, falando em problema, ainda convive com mais saída de atletas. O Pouso Alegre oficializou a saída do goleiro Rafael Pascoal e do atacante Jonathan. E o atacante Jonathan é um jogador assim que, pra Série C, pro Pouso Alegre, chegou com uma expectativa de, esse cara aí vai ser titular, esse cara vai ser um dos principais jogadores, artilheiros, por quê? O cara que frequentou muito tempo a Série B, jogou pro Avaí, jogou pro Chape, é um jogador que é do Atlético Paranaense. Então, assim, foi pro Pouso Alegre, mas o desempenho coletivo da equipe, com certeza, deu uma apagada no Jonathan, porque ficou um centroavante com um gol só. Um cara que pouco agregou, pouco ajudou. Então, assim, além de ter problemas em campo, tem problemas fora, perca de jogadores, saída de jogadores. O time já está na 19ª colocação, 6 jogos sem vencer. Dos últimos 18 pontos, só ganhou 1. Então, hoje é uma partida que realmente, assim, se o CSA não desempenha bem, se o CSA não ganha, pode dar adeus aí ao sonho de uma segunda fase da Série C. Não cai, eu acho que o CSA não cai, mas uma segunda fase da Série C fica cada dia mais complicada, porque jogando em casa,
fazendo promoção para lotar a casa. Eu acho que a torcida do CSA vai lotar, porque é um jogo que tem muita chance de vitória, a torcida sabe o quão importante para uma possível classificação, então eu creio que a torcida vai, com a boa quantidade, empurrar o CSA nessa tarde de hoje, às 4 horas. Então, se não ganha hoje, cara, eu dou minhas sinceras opiniões aqui para a torcida do CSA de que vai ficar praticamente impossível, porque a sequência ainda tem Náutico, que está brigando lá na parte de cima da tabela e vai querer estar entre os quatro, figurando entre os 4 primeiros para jogar a segunda partida em casa no mata-mata, ter essa vantagem. Vai pegar o Amazonas fora. Então, assim, se não ganha do Pouso Alegre, a perspectiva do CSA é muito complicada em relação a esses times lá da parte de cima. Beleza? Então esse é o Pouso Alegre, o time mineiro rubro-negro lá de Minas Gerais, beleza? Vamos falar agora aqui do time da casa, do Azulão, do Mutange, o time azul e branco. Azul e branco é o CSA. Vamos lá, vamos falar primeiro do jogo contra o Paysandu. Foi uma partida que eu vi muitos comentários dos torcedores, alguns torcedores até jogando a toalha. Contexto: Paysandu levou o jogo para Curuzu. Quando o Paysandu faz isso, é o seguinte: o Paysandu, quando tem uma partida decisiva, que precisa de resultado, joga o jogo para Curuzu. É um jogo que praticamente só o Paysandu sabe jogar lá. O Paysandu, o Papão, quando joga na Curuzu, toma uma vantagem mais por questões externas ao jogo de futebol do que propriamente a partida, porque joga no campo menor, dimensões menores, com gramado um pouquinho pior, com um estádio que é muito... a estrutura física do estádio é favorecida para o Paysandu, porque tem grades muito próximas ao campo, então a pressão aumenta, o torcedor está ali muito próximo dos jogadores. Então o Paysandu levou o jogo para um território hostil e ganhou o jogo como o Paysandu ganha os jogos lá na Curuzu decisivos. Fez o gol, segurou a partida e levou os 3 pontos para casa. Na verdade, fez a obrigação de um time que precisava ganhar. Garantiu o resultado, segurou o jogo, cozinhou e o CSA não teve poder de reação. Até o jogo do CSA, por estar sendo um jogo um pouco mais construído, de maneira de pé no chão, de troca de passes, transições, lá na Curuzu esse tipo de jogo é muito complicado. Tanto que o gol do Paysandu saiu numa jogada aérea, numa bola parada de gol de cabeça. Então assim, é um jogo muito atípico quando é nesse estádio. Então a torcida do CSA tem que dar uma contextualizada na hora de avaliar o desempenho do CSA no jogo como esse lá na Curuzu, beleza? Mas vamos falar do jogo de hoje. Primeiro de tudo, o CSA tem preocupações dobradas, enfim. Por quê? Além de precisar do resultado, tem algumas dúvidas e algumas situações que, para a sequência do campeonato, são ruins. Vamos lá. O CSA precisa de quê hoje? Ganhar a todo custo. Ou seja, o CSA hoje vai precisar pressionar desde o início, o CSA vai precisar muito volume de jogo, imprimir muita pressão, atacar sempre a equipe do Pouso Alegre desde o primeiro minuto, ter que sufocar o adversário. Ou seja, vai jogar com as linhas altas, expondo muito o seu time a contra-ataques. E aí o time do CSA tem 3 pendurados que, para mim, provavelmente são os melhores de cada setor do campo. Hoje o CSA tem pendurado o Dalberson, que é goleiro, mas existe o risco eminente ali de receber um amarelo, como qualquer outro jogador, mas é mais difícil. Mas Thomas Bastos e Taliari, os melhores jogadores para mim de meio campo e de ataque do CSA, hoje estão pendurados. Ou seja, o CSA vai precisar fazer um jogo de que o racional, o externo não vai participar muito, porque vai estar muito focado no plano de jogo, muito focado em trazer a vitória, e as situações de jogo de contra-ataque, de exposição da sua defesa vão aparecer, e jogadores, principalmente do meio campo, costumam sofrer com isso. Então, Taliari e o Bastos, além de desempenhar um excelente futebol hoje, que vão ter que desempenhar um baita futebol hoje para sair com a vitória, o Bastos vai ter que jogar muito bem, o Taliari vai ter que jogar muito bem, assim como os outros jogadores que forem escalados do meio para frente, vão ter que se preocupar em não tomar amarelo. Por que eu digo isso? Porque o CSA tem um próximo jogo muito difícil contra o Náutico fora, lá nos Aflitos. E aí é um jogo que também vai precisar ganhar. Se o CSA ganhar hoje, não é como se o CSA tivesse garantido sua vaga na segunda fase. Não, o CSA vai ter que jogar melhor ainda contra o Náutico fora para arrancar pontos também. E você fazer isso com o CSA hoje,
Pensar uma partida sem um Bastos e sem um Cagliari é um grande quebra-cabeça na cabeça do Cabo, é uma grande preocupação na torcida. Então, Cagliari e Bastos hoje vão ter que jogar muita bola e ainda se preocupar em não tomar um cartão amarelo para não prejudicar o CSA na próxima partida. Beleza? Outra dúvida. Moisés Ribeiro, que é titular absoluto com o Cabo, um cara que oscilou muito durante o ano, foi titular, reserva, enfim, mas com o Cabo é titular absoluto, junto ali com o Marcial no meio campo, tá fora, tá suspenso. E aí vem a dúvida, Bruno Matias ou o Iago Henrique? Vamos lá. Eu vou dar minha opinião e vou tentar pensar que nem o Marcelo Cabo. O Moisés Ribeiro é um cara só de marcação. Porque assim, ele não é um cara grosso na saída de bola, mas não é um cara genial, não é um cara criativo para iniciar as jogadas. Tanto que quem está fazendo essa função hoje é o Marcial. O Marcial é o cara que inicia jogadas lá no meio campo para desempenhar uma melhor construção ali junto com o Bastos, beleza? O Moisés é o cara que segura mais, é o cara que joga na frente da defesa para dar aquela sustentação à dupla de zaga. Se quiser um cara com uma característica parecida com isso, o Iago Henrique e o Bruno Matias não são 100% esse tipo de jogador. O Bruno Matias é um cara que também já jogou de camisa 8, já é um cara que já jogou um pouquinho mais avançado, e o Iago Henrique durante toda a sua carreira praticamente é um camisa muito mais 8 do que 5 marcador. Mas, entre um e outro, o Bruno Matias é um cara que consegue desempenhar mais essa função de primeiro volante. Mas ainda tem que pensar em outra situação. O Iago Henrique é um cara que sempre que está em campo tem a eminência de machucar. É um cara muito frágil fisicamente. E hoje vai ser uma partida que, se o CSA vier da maneira que eu imagino, com muita pressão, marcação alta e tudo mais, é um risco você ter o Iago Henrique em campo. Então, na minha opinião, eu acho que deveria ir com o Bruno Matias, e eu também acho que o Marcelo Cabo vai preferir o Matias como titular. Porém, por o Iago Henrique ser um jogador que o Cabo trabalhou há muito tempo, tanto no CRB, como na outra passagem dele e por o Iago já tem uma passagem no CSA, já tem uma identificação maior com o clube, não sei se isso vai pesar nessa situação que o CSA tá. Não acho que isso não deve ser levado como um argumento relevante para eles jogarem. Porém, às vezes acontece. Você botar um jogador que é seu de confiança, um cara que já trabalha com você e que a torcida já tem uma proximidade maior, mas eu acho um risco você ter um jogador como o Iago Henrique hoje em campo, de começo de partida, porque eu não sei se ele vai aguentar 45, 50, 60 minutos em campo, porque a fragilidade física do Iago Henrique é muito iminente. Eu acho que tecnicamente, com a bola no pé, o Matias e o Iago Henrique saudáveis, no mesmo padrão físico de qualidade, o Iago é mais jogador. Mas hoje eu preferiria ver o Bruno Matias fazendo ali a dupla de volantes junto com o Marcial na partida de hoje, até porque eu acho que também tem um dinamismo maior no Bruno Matias do que hoje o Iago Henrique oferece. O Iago Henrique da primeira passagem do CSA era ótimo, excelente, o cara que era volante, fazia um corredor direito, massa. Mas o Iago Henrique de hoje, de 2023, não é esse jogador. Então, para mim, hoje, Bruno Matias deveria ser o jogador escolhido pelo Marcelo Cabo, beleza? E aí vamos falar do que interessa. Como eu falei, o CSA, caraca, o nariz sempre me ajudando. Mas vamos lá. O CSA hoje é vencer ou vencer. Pra mim, se o CSA empatar, não adianta de nada. Não ajuda, na verdade, nem CSA nem Pouso Alegre. Não ajuda nenhum dos dois. O CSA tem que vencer ou vencer. Perder, para mim, é um sinal, uma sinalização de que o CSA está entrando numa briga para se manter e vai esquecer o G8. Óbvio que se perder, o papo vai ser de foco, continuamos acreditando, enquanto tiver chance, a gente vai correr atrás. Isso aí, essas balelas, todo mundo sabe que qualquer clube nessa situação, se passasse por isso, ia falar também. Mas, questões de desempenho, se não ganhar hoje, obviamente o desempenho vai ser abaixo. Então, assim, se o desempenho for baixo, se for jogar fora de casa para conseguir resultado contra o Náutico, o mental, o clima com a torcida vai ser abaladíssimo. Então, todos os cenários externos ao jogo de futebol do CSA vão se jogar contra o time do Azulão. O CSA vai ter várias situações externas que vão interferir no desempenho de futebol.
você vai ter uma confiança abalada, você vai ter uma pressão da torcida muito alta, você vai ter uma obrigação de vitória ainda maior. Então, todas essas situações, todos esses cenários são muito ruins para o CSA. Então, hoje é vencer ou vencer. Tanto que eu trouxe aqui. O CSA, se ganhar, a depender do resultado de jogos, pode subir de uma posição até 4. Então, assim, se um combinado de resultados positivos para o CSA ganhando 3 posições, ou até mesmo 2 posições, já dá uma vitalidade maior, já dá uma esperança maior, já dá um combustível nessa reta final de Série C para o CSA alcançar seu objetivo. Porém, o mesmo é que nem aquela frase do Carlinhos Bala. A mesma mão que te aplaude é a que vai, né? A mesma situação do CSA ganhando, se te coloca lá em cima, se bota você em uma situação muito mais confortável, a situação inversa, que é a derrota, tem um efeito muito parecido. A depender das combinações de resultado, o CSA também pode perder 4 colocações. Até 4, né? Não vai perder 4 obrigatoriamente, mas os combinados de resultado podem fazer o CSA perder 4 colocações. Ou seja, o CSA está literalmente no meio do céu e do inferno. O CSA ganhando é uma perspectiva de vamos tentar uma arrancada final, vamos tentar aí buscar essa classificação, temos chance, tem esperança, tudo mais, blá blá blá, ppp. Perdendo, vamos nos manter, não queremos brigar para cair, planejar 2024 e todas essas conversas. É muito difícil. Eu, particularmente, acredito na vitória do CSA hoje. Acho que o CSA tem mais time, tem mais elenco, vem desempenhando futebol muito melhor durante a competição do que o Pouso Alegre. Vai ter provavelmente a sua torcida empurrando, então todo o clima do estádio, todas as situações extracampo e também trazendo para o 11-11 lá dentro das 4 linhas do Trapichão, eu acho que o CSA tem uma larga vantagem para ganhar do Pouso Alegre. Mas a irregularidade do CSA tem que nos deixar com uma pulga atrás de orelha, tem que nos deixar preocupado porque o CSA já jogou ótimos jogos no Repelé e não saiu com resultado. Então, não pode entrar com salto alto também achando que é uma vitória fácil, porque o outro clube, mesmo vindo com tantas estatísticas ruins, tantas situações adversas, vai querer ganhar o jogo, porque ganhando o jogo também fica com uma situação muito próxima de sair da zona do rebaixamento. Beleza? Jogo perigoso, porque às vezes parece um resultado muito óbvio e às vezes esses resultados óbvios gostam de dar uma rasteira no torcedor, gostam de dar uma rasteira no time. E aí, como é que eu falo? E é um jogo perigoso, mas eu confio que o CSA tem tudo para desempenhar um futebol melhor e sair com uma vitória que não só tranquilize o torcedor, tranquilize a situação do CSA, mas também consiga dar um combustível, um ânimo de desempenho para o CSA ter uma arrancada, ter uma reta final aí mais tranquila nessa Série C, beleza? Muito obrigado pela sua audiência aqui no vídeo de hoje, sua visualização. Se você ficou até agora no final, muito obrigado dobrado para você. Me siga nas redes sociais, todas as redes sociais aqui embaixo. Lá você vai ter sempre as atualizações sobre conteúdos exclusivos nessas plataformas, sobre notícias mais do dia a dia, possíveis transmissões que eu possa fazer de outros jogos, sem ser também do futebol alagoano, mas de outras competições. Então, se você quiser conteúdos exclusivos, diferentes daqui do YouTube, tem nessas plataformas. Se você quiser comentários mais rápidos no dia a dia, informações, notícias, tudo aqui embaixo, é só você me seguir. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe para quem você acha que também vai gostar muito desse estilo de comunicação sobre os times do futebol alagoano, sobre o CSA, sobre o CRB. Então, curta, ative as notificações, faça seu compartilhamento, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo jogo, na próxima semana e no próximo conteúdo se você me seguir nas redes sociais, beleza? Um grande abraço e tchau!